Olá, meus queridos alunos, bom dia. Nesta primeira apresentação narrada do quarto bimestre, vamos falar um pouco acerca do Iluminismo. De fato, o Iluminismo é a base filosófica de todo o século XVIII e XIX e que irá transformar de maneira radicalmente toda a ocidentalidade existente durante a Idade Média. Ou seja, é o Iluminismo que vai fundar a Idade Moderna. Vamos lá. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. A principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre a fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. As ideias iluministas foram tão populares no século XVIII que ficou conhecido como o século das luzes. Então, como eu disse para vocês, o iluminismo é toda uma corrente filosófica que busca, num certo sentido, superar a influência que a religião tinha sobre a existência dos homens nos séculos anteriores. Isso porque o iluminismo, ele acredita que é a razão e não a religião que deve orientar os passos filosóficos e existenciais do homem. Assim, os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Ou seja, pessoal, revolucionar, né? Mudar de uma maneira radical a sociedade é fazer uma revolução, né? Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião e buscavam estender a crítica racional em todos os campos do saber humano, através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade, perfeição, né, humana. Então, como eu estava falando para vocês, os iluministas, num certo sentido, buscavam o quê? Romper com o conhecimento da Igreja Católica, que era a grande e única instituição, né, que orientava o conhecimento, né? A Igreja Católica ela era responsável pelas escolas, ou seja, pela formação infantil. A Igreja Católica ela era responsável pelas universidades, ou seja, pelo pensamento e formação dos adultos. Então, era a Igreja Católica que dominava toda a forma de pensar acerca do homem e das coisas durante a Idade Média, né? Os iluministas, introduzindo a Idade Moderna, introduzindo a razão, passam então a criticar a fé e a religião como uma forma de compreender as coisas. É, um exemplo, né? Vejamos, muitas pessoas acreditam que a criação do homem é um ato divino. Deus foi lá, pegou o barro, moldou o homem e dá vida ao homem, né? Essa é uma interpretação religiosa, né? Esta é a base das ideias do criacionismo. Para os iluministas, não. Para os iluministas, é a evolução dos animais, né? Desde parentes próximos aos macacos até o Homo sapiens, sapiens quer dizer o homem que pensa e sabe que pensa, que nós temos o desenvolvimento da nossa humanidade. Então, para vocês verem, né, duas formas de compreensão de um mesmo problema diferentes. Uma forma baseada no criacionismo e a outra
forma baseada no cientificismo. Em obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao iluminismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Desta maneira, filósofos como Diderot e D'Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes, que foi a Enciclopédia. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem das decisões. O iluminismo, portanto, atuou em diversas áreas da sociedade, né? Na economia, na política, na cultura, né? Sempre buscando enfatizar o uso da razão sobre a religião, né? Ou seja, sempre buscando introduzir uma forma de olhar, uma forma de pensar na qual o homem seguia pelos seus próprios passos, né? Na economia, as principais características do iluminismo são ao mercantilismo praticado durante o antigo regime. Os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith, né? Adam Smith, que é um dos pais fundadores do liberalismo econômico, né? Ele acreditava que, à medida que o Estado deixa de intervir na economia, você aumenta a quantidade de pessoas querendo produzir bens materiais, consequentemente, a disputa entre essas pessoas que estão produzindo bens materiais acaba que, por sua vez, diminuindo, né, abaixando o preço final deste produto, né? É o Adam Smith que vai criar a teoria, né, da oferta e da procura, né? Ou seja, quanto maior a oferta, menor o preço, né? Quanto maior a procura, maior o preço, né? Outra área de atuação dos intelectuais do iluminismo foi a área da política e também a área da sociedade, né? Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Esta ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental, né? Que é a forma de governo tripartite, né? Onde o legislativo produz as leis, o executivo executa as leis criadas pelo legislativo, que representa o povo, né? O Senado e a Câmara dos Deputados representam o povo, né? O executivo executa as vontades do povo e o judiciário ele vigia a aplicação das leis por parte do executivo e também por parte, né, do legislativo. A forma de governo pensada pelo Montesquieu é a base das democracias modernas, né?
A maioria dos países ocidentais que se deixaram influenciar pela Revolução Francesa tem como modelo uma forma de Estado em que o poder é dividido em três partes, ok? Igualmente, por sua vez, os súditos, ou seja, os cidadãos, deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas, como os judeus e muçulmanos, foram obrigados a se converter ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições, né? Ou seja, na Idade Média, onde não existia o iluminismo, as minorias, principalmente por conta das religiões que elas professavam, religiões estas diferentes do catolicismo, por exemplo, os judeus e os muçulmanos, né, que são árabes, eles foram duramente perseguidos, né, durante a Idade Média, né? A Igreja Católica invadiu Israel, né? A Igreja Católica fez guerras contra os muçulmanos na Península Ibérica, né? Nós tivemos diversos momentos em que a tensão entre catolicismo e outras religiões forçou que essas minorias se exilassem da Europa, né? Os iluministas eles eram contrários a esse tipo de visão na qual o cidadão só é cidadão se ele professa a mesma religião que a maioria. Assim, a religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvessem duas esferas distintas, a religião e o Estado. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da Igreja como instituição e a fé deveria ser uma expressão individual. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, apenas conciliando aos interesses populares. Deste modo, estes governantes faziam parte do despotismo esclarecido, que nada mais era de que governantes que assumiam o uso da razão para resolver as suas questões de poder. O iluminismo no Brasil. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira de 1789, a Conjuração Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Então, lembrando que, no auge do Iluminismo, o Brasil era uma colônia de Portugal. E para as ideias iluministas chegarem ao Brasil, antes, obviamente, elas passavam pela metrópole. Lembrando também que, na colônia, o espaço de reflexão intelectual era muito limitado.
Na verdade, a primeira universidade no Brasil só foi surgir no século XX. Portanto, para poder estudar, para poder adquirir mais conhecimento, os brasileiros da colônia tinham que ir estudar na metrópole, em Portugal, particularmente na Universidade de Coimbra. Esses brasileiros que foram estudar na Universidade de Coimbra voltavam para o Brasil e influenciavam os movimentos políticos contrários ao antigo regime, ou seja, contrários a Portugal, né? Influenciados todos, em sua grande maioria, pela Revolução Francesa, que vai ser tema, o primeiro grande tema do nono ano. Beleza, pessoal? Vamos agora para as nossas atividades que vocês também podem encontrar no Google Classroom. Primeira perguntinha. Que movimento social europeu o iluminismo influenciou diretamente? Olha, pessoal, então é europeu, né? Se é europeu, não é a Revolução Americana. Se é europeu, não é a Revolução Chinesa. Se é europeu, lembrando que a Rússia, ela não fica na Europa, a Rússia fica metade no leste europeu e metade na Ásia. Também não é a Rússia. Então só tem duas alternativas aí, beleza? Vamos lá, olhar com atenção. Acabei de falar a resposta no slide anterior. Pergunta número 2. O movimento iluminista foi desenvolvido por que classe social europeia? A nobreza, o clero, os servos, os camponeses ou foi a burguesia que desenvolveu o iluminismo? Vamos lá, pessoal. Essa pergunta já é uma pergunta um pouco mais capciosa. Lembrando que, primeiro, vou dar uma grande dica, né? O iluminismo era contra a influência da religião na vida social, político e cultural das pessoas. Portanto, o iluminismo, obviamente, não era um movimento do clero, ok? O iluminismo também era um movimento intelectual. Se o iluminismo era um movimento intelectual, ele exigia o quê? Conhecimento, ele exigia o quê? Expertise e inteligência, né? Coisas que muitas vezes os camponeses também não conseguem desenvolver por conta da sua condição socioeconômica, beleza? Então agora já deixei para vocês algumas pistas bem claras do que vocês podem fazer, tá bom?